De volta, de volta. Professor, Nossa. curiosamente, na pergunta do Logos Espermáticos de novo, errou. Então, tá bom, vamos lá, vamos tentar. Vamos lá. Logos espermaticon significa semente do verbo. O que o Justino Mártir, lá do segundo século, queria dizer com isso é o seguinte: existem centelhas, fagulhas, né, chispas, como dizem em espanhol, da luz divina em todas as culturas, em todas as sociedades humanas. Então, a humanidade não está completamente em trevas, porque há fagulhas, centelhas da graça de Deus aqui, ali e acolá, tá? Em toda parte. E muitos missionários e missiólogos ao longo dos séculos têm trabalhado a partir desse conceito, tá? Que há sementes da graça de Deus aqui, ali e acolá. Pontes de contato, tá? Pontes de contato. Uma das versões, uma das elaborações, digamos assim, mais famosas entre os evangélicos no Brasil dessa visão é daquele livro que eu não sei se ele está em espanhol, não sei se foi publicado em espanhol ou não, do Don Richardson, né, que era do Canadá, faleceu recentemente, deve ter falecido em 2016, por aí afora. O Richardson, que é aquele livro O Totem da Paz. O Totem da Paz. O Richardson, então, um canadense, que vai para Papua Nova Guiné, por uma região de floresta, e lá tem uma tribo que, tecnologicamente falando, essa tribo está na Idade da Pedra até hoje. Eles estão no Neolítico, em termos de tecnologia. Né? E o Richardson fala, né, que, curiosamente, o avanço tecnológico deles muito limitado, mas com uma língua extremamente complexa. A língua deles, ele fala, dificílima. Mas esse povo tinha um costume, uma tradição. E a partir daquela tradição que eles tinham, ele anuncia o evangelho de Jesus para eles. Né? A tribo Sauí, o nome do povo é Sauí. Então ele fala que todas as culturas você vai encontrar isso. Aí ele escreveu um outro livro que fez muito sucesso também no Brasil, que eu também não sei se está em espanhol. Aqui no Brasil, o título ficou Fator Melquisedeque. Isso eu tenho aqui, professor. Fator Melquisedeque. O Richardson apresenta muitos exemplos de várias culturas, várias sociedades, em diferentes épocas e lugares, com coisas que você lê, você fala, pera lá, mas isso aqui é bíblico, isso aqui é do evangelho cristão, isso aqui tem a ver com o que a Bíblia fala. Né? Então ele apresenta muitos exemplos. Como é que é o nome do primeiro livro, professor? O Totem da Paz. O Totem da Paz, ok. Deixa eu escrever aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo escrever. O Wesley, eu também gosto muito desse termo aí do Totem da Paz. Ó, o Totem da Paz. Beleza, ok. Don Richardson. Estou escrevendo aqui. Tá ok. Pronto. Okay. Consegui. O Totem da Paz, de Don Richardson. Okay. Então, sim. Respondendo a pergunta, Johnson, sim. Agora não caiu, não, né? Depois de cair tantas vezes. Agora a gente conseguiu chegar no final. Se não caiu agora, vamos chegar no final. Vamos lá. Ok, vamos para a próxima. Inclusive, a primeira vez que eu falava de termo do Senhor, na aula do Evangelho de João. Na parte de hermenêutica bíblica. Oh, maravilha. Ok, agora obrigado pela resposta maravilhosa outra vez. Eu gostaria de saber por que devemos fazer missões. Está dando LED de novo. Em lugares distantes como África e Ásia. Se a nossa cidade ainda tem tanta gente precisando ouvir o Evangelho. Bom, essa é uma pergunta que volta e sempre aparece. Volta e sempre. Essa não é a primeira vez que ela é feita e nem vai ser a última. Muito bem.
Jesus ressuscitado em Atos capítulo 1 fala o seguinte: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Né? Então, veja bem, Jesus não diz só na Samaria, não diz só em Jerusalém, não diz só nos confins da terra, mas tanto quanto, tanto como. Então existe uma simultaneidade. A missão é aqui e lá. É lá e aqui. Então vejam, antigamente pensava-se em missão assim, os missionários que saem do Atlântico Norte e vêm para a América do Sul ou para a África. Agora a gente vê que a missão é global. Portanto, você que é do Hemisfério Sul está aí no Hemisfério Norte, você está na Espanha. É assim. A missão é tanto na minha cidade onde eu moro, como também pode ser lá na Indonésia, do outro lado do planeta. Há uma simultaneidade. Verdade. Não, o João Paulo Lemos, ele tinha essa frase, aonde você estiver, ali é o seu campo missionário. Certíssimo. E é interessante pensar dessa forma, né, Fujão? Outra pergunta para o senhor. Conselhos para que a igreja possa ter sucesso, entre aspas, nas missões e também motivos de a obra não crescer, de a missão não funcionar. Porque acontece que muitos missionários voltarem fracassados. O Tom Guarani comentou aqui. E ele queria porque agora ele voltou do Canadá e vai abrir uma igreja. Bom, começar um trabalho de missões em Portugal. Então, conselhos de um missólogo como o senhor sobre missão urbana, né? Para que isso aconteça de forma eficaz. E também a parte negativa. Porque muitas vezes os missionários voltam fracassados, tanto emocionalmente como a sua autoestima. E quando se fala em missões, eles não querem saber de mais nada. Bom, a segunda parte da pergunta é dificílima, e eu não sei se eu sei. Não sei se eu tenho a resposta. Não, porque, de fato, a pergunta é muito séria, muito importante, e não existe resposta pronta, fácil. Não. A questão é a seguinte, Anderson, a missão, a primeira coisa, você deve procurar saber quais são as necessidades do meio onde você está. Missão é serviço. Então, se eu pretendo servir, eu tenho que tentar descobrir quais são as necessidades desse lugar aqui. Para a partir daí eu vou encontrar pontos de contato. E outra coisa, a missão depende muito também de relacionamento, né? Verdade. Amizade. Amizade é uma chave. Por exemplo, mas uma das dimensões da missão é a evangelização. E uma chave para evangelização é amizade. Verdade. Tá? Então, é aquilo que em francês, né, é o tete-a-tete. E que você me ensinou hoje, né, que na Catalunha eles falam tu a tu. Tu a tu. Né? Contato pessoal, relacionamento pessoal. Aí você vai ter o respeito do seu interlocutor e você vai, enfim... isso é essencial para, entre aspas, entre comillas, sucesso na evangelização. Agora, por que não dá certo? Aí, essa é difícil, é por isso que eu falei. Eu tive uma observação, pois não. Que muitas vezes não pode ser que a igreja não preparou esse missionário. Exemplo, a língua, porque é importante ele falar a língua do coração do povo que ele vai. Claro. Agora mesmo eu treinei aqui, você lembra, né? E eu comecei a estudar de volta catalão, eu já não lembro de muitas coisas. Então, para pregar para esse povo, eu tenho que falar catalão. Claro. E ele também comentou assim, alguns fatores, né, que a igreja ela não respalda muitas vezes, né, professor? Por exemplo,
Deixa eu te dar um exemplo, Johnson, concreto. Sim. Eu soube de um brasileiro que foi ser missionário evangélico na Itália. Torino, que é uma cidade grande, uma cidade industrial italiana, uma cidade grande. E aí ele descobriu lá um núcleozinho de brasileiros que já residiam lá. E aí fazendo os cultos em português. E aí para brasileiros. E aí tinha um italiano que frequentava os cultos. Mas sabe por quê? Porque esse italiano namorava uma moça brasileira. E essa moça pertencia. Então ele querendo agradar a namorada, né? Para agradar a moça, ele ia assistir os cultos com ela. Quer dizer, não rompeu a barreira linguística. Não vai ter sucesso, entre aspas, nunca, de jeito nenhum. Não vai para frente. Verdade. Não vai para frente. Ele não foi para lá para trabalhar, para cuidar dos brasileiros, né? Foi para isso também, mas o objetivo primeiro é alcançar italianos. Mas como é que ele vai fazer isso se ele não fala a língua do coração, né? Você acabou de dizer. Agora, tem outros fatores mais complexos, bem mais complexos. Por exemplo, você mencionou Portugal. Portugal tem uma fama triste, né? Diz que é o cemitério dos missionários. Uma vez, Janderson, eu conversei com um norte-americano chamado Dwayne, que foi para Portugal, aprendeu português lá. Se conversar com ele é muito interessante. Eu conheci aqui no Brasil. E ele, se você fechar os olhos, você aposta que é um lusitano falando com você, porque ele aprendeu a falar português igualzinho, com a entonação dos portugueses, o sotaque, mas assim, impressionante como é que ele aprendeu perfeito o português de Portugal. Interessante. Né? E aí ele me dizendo o seguinte, que ele lá em Portugal, teve um congresso aqui no Brasil e esse moço veio participar aqui. Né? Aí ele dizendo que em Portugal ele conheceu outros americanos e brasileiros que ficaram deprimidos, literalmente entrou em depressão, literalmente, não é sentido figurado, e voltaram ou para o Brasil ou para os Estados Unidos, porque tudo que eles fizeram, ou nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, que funcionou, lá em Portugal fez e não foi para frente. Aí o sujeito entrou numa de sentimento de culpa. Qual que é o meu erro? Qual que é a minha culpa? Por que aqui não funcionou? Era para ter dado certo. E não. E aí a pessoa ficou arrasada. Porque não deu certo. Então, aí é algo mais complexo. Né? Por isso que eu disse, a gente tem que ver de caso a caso. Quer ver? Eu dou um segundo exemplo rapidamente. E que eu também não conheço, porque eu não conheço Portugal, nem o segundo que eu vou dar aqui agora. O segundo exemplo que eu vou dar é o Japão, país que eu também nunca fui. Depois dessa crise, se Deus permitir, né, quem sabe. Mas, Japão. O Japão é um deserto na Ásia, né, do cristianismo na Ásia. Você pega ali, veja bem, a China. A China é um governo comunista, mas a população cristã da China é muito grande. Tem uma população muito grande. Muito grande mesmo. Tá? O percentual de cristãos na população chinesa não é desprezível. Você pega a Coreia. A Coreia é famosa no mundo inteiro pela alta população cristã, grande população cristã. A igreja maior do mundo está lá, não é? Não, por incrível que pareça, está aqui no Brasil. No Brasil, por incrível que pareça. Não estou enganado. A Coreia ficou muito famosa, mas a população cristã do Brasil é maior do que a de lá. Não, eu digo o templo, né? Eles não têm um templo. Tem templo, exato, é templo. Em termos de edifício, tá. Aí sim, de fato. Em termos de edifício, de building, né, como se diz em inglês, aí sim. Filipinas tem uma população cristã muito grande, Singapura, idem, mas o Japão não. Então, eu estou falando de Ásia. Sim. Tá? Sociedades antigas, sociedades de milhares de anos. Aí na China, na Coreia, nas Filipinas, em Singapura, o cristianismo cresce, floresce. No Japão não vai para frente. Existe a população cristã no Japão, mas pequena. Por quê? Aí eu não sei. Ou seja, tem que estudar aí muito detidamente por que alguns lugares, como
Japão, Portugal, o trabalho é muito lento. E outros floresce rapidamente. Aí há que se estudar isso de maneira muito detida, com muita calma, porque há detalhes que nos escapam, que a gente não está conseguindo detectar, que vão explicar isso. Tá? Bom, enfim, eu não poderia dizer. Praticamente eu queria me pedindo aqui, eu te dar uma palhinha sobre, como eu falei, eu fiz a formação de psicólogo e tal. A gente não pode deixar de falar sobre a missão integral, claro. E a teologia da libertação. Só uma palhinha para nós. Ótimo, ok. Obrigado. Teologia da missão integral e teologia da libertação são diferentes. É só dizer que uma é a mesma coisa da outra, de duas uma. Ou é ignorância ou é má fé. Ou então os dois uma vez. É a pessoa que age por ignorância e má fé ao mesmo tempo. Tá? Porque a base teórica é muito diferente de uma e de outra. Muito diferente. A teologia da missão integral, ela se preocupa com os aspectos concretos, por exemplo, do corpo, a matéria, o corpo. Verdade. Tá? Não se preocupa apenas com a alma. A alma é uma entidade imaterial, invisível, incorpórea, e aí você vai crer em Jesus, vai se comprometer com ele, aí depois que você morrer, sua alma vai para o céu. Essa é uma compreensão muito popular de missão da igreja que existe há muito tempo. A missão integral, ela vai falar o seguinte, que isso é importante? O perdão dos pecados é importante? É sim. Agora, é importante também o seguinte, essa pessoa está numa situação de pobreza, ela precisa receber um apoio, por exemplo, para conseguir um emprego, ou ela precisa de aprender a ler, ou essa pessoa precisa de um remédio, porque a saúde está abalada, ou precisa, quem sabe, uma cesta básica. Então eu não vou apenas pregar um evangelho teórico, eu vou ajudá-la concretamente. A missão integral fala disso. Tá? E aí alguns dizem, mas é a mesma coisa que teologia da libertação. Não é. Repito, não é. Aí alguns dizem assim, a teologia da missão integral não é um sistema teológico completo, igual, por exemplo, a teologia reformada. Não é mesmo. Claro que não. E não pretende ser. Então, criticar a teologia da missão integral, porque ela não é um sistema teológico completo, é a mesma coisa de criticar o círculo, porque no círculo não tem quina. Mesma coisa que fazer isso. Eu critico o círculo, por quê? O círculo não tem ângulo reto. Não tem mesmo, claro que não. O círculo é um círculo. Ele não é, para usar aqui a lógica de Aristóteles, né? Ele não é o que ele não é. Ele é um círculo. Então, querer que um círculo tenha ângulo reto é a mesma coisa. É isso que estão fazendo alguns que dizem a teologia da missão integral não é um sistema teológico completo. Não é e nunca pretendeu ser. Ela simplesmente leva a sério a concretude da vida, as condições reais da vida humana, em que às vezes vai ser necessário que a missão cristã, eu dizia há pouco, a missão cristã é de serviço, né? É serviço. Lembra, Janison, e aqueles que estão conosco aqui agora, vamos lembrar. Jesus contou uma parábola que nos dá uma luz em relação a isso. A parábola do homem, o pobre coitado que foi assaltado, e os bandidos eram tão cruéis que não se contentaram em roubar, mas bateram nele também, né? Roubaram e espancaram o pobre coitado. E ele ficou caído na beira do caminho, né? Espancado, não conseguiu nem levantar, tadinho. Passa um religioso, não faz nada. Passa um segundo religioso, nada faz. Passa um terceiro e para, correndo risco, ajuda, leva para a hospedaria, coloca dinheiro do próprio bolso para ajudar e fala, senhor hospedeiro, o senhor ajuda esse meu amigo aqui, não sabia nem o nome dele, mas fala assim, ajuda, eu vou voltar, mas daqui a tanto tempo eu volto, se ficar mais, eu tomo um dinheiro aqui. Se for mais caro do que isso, eu te dou a diferença quando eu voltar. Não preocupa não, que no prejuízo o senhor não vai ficar. Ou seja, às vezes a missão vai ser isso, às vezes a missão é ajudar quem precisa. Então a teologia da missão integral resgata essa dimensão da concretude da vida e nos diz que a missão da igreja é mais do que
pregar o evangelho. Pregar o evangelho faz parte, claro que faz. Mas a missão da igreja é mais do que isso. Pois obrigado, professor. Aquele livro que você passou para nós, Entende o que lês, do Gordon Fee? Ah, tá. Ele fala sobre essa passagem, que hoje era como se fosse os ateus fazendo o que a igreja não faz. Isso. Muito bem colocado. O Gordon Fee, e você sabe que o Gordon Fee é um grande acadêmico em teologia de tradição pentecostal. Sim, por isso eu gosto dele. Os textos de Gordon Fee a gente lê sempre com muito proveito. São textos maravilhosos. Obrigado. Assim que enriquece a vida da gente quando a gente lê. Verdade. Olha, para finalizar, os livros que os autores que você desde a época que você todos até hoje. Os comentários do Hendrickson. Comentário bíblico, Stott que se fala. O Dietrich Bonhoeffer, praticamente quase todos os livros dele. Maravilha! Sou fã. E agora que a Alemanha está perto, eu quero ir lá visitar a cidade que ele nasceu, que nós estamos dele na cidade. Tenho vontade de ir lá. Que beleza. Tomara que essa crise passe o quanto antes. Verdade. Professor, quer ter uma pergunta sobre missões? Que a gente vai finalizar já? Não, vem cá. O Kevin, professor, que posso ler no Brasil também, todos para cá. Que beleza, como vai? Ele tem uma pergunta, professor, aí nós finalizamos a live, tá bom? Perfeitamente. Tá bom. Eu tenho uma pergunta que, quando eu li o Príncipe de Maquiavel, tem uma frase dele que ele fala que na política não existe certo e errado. Então, como que nós cristãos, como agentes que temos levar a verdade de Deus, podemos entrar numa política onde, na realidade, não existem princípios éticos que chegam perto da que acredita como verdade de Deus? Bom, ok. Vou tentar responder. Política é a arte do possível, né? Essa é uma definição clássica, famosa, a arte do possível. Tá. Então, para muita gente, a política é levada a cabo sem princípios morais. Mas o cristão tem esses princípios. Então, muitas vezes, qual é o papel do cristão ao exercer um cargo público, se for esse o caso, né? Eu dizia agora há pouco, pode ser que haja um cristão que ocupe uma secretaria municipal de uma cidade, ou que seja eleito para um cargo, para vereador, ou ele ganha uma eleição para prefeito, enfim, qualquer função dessa. Ele tem os princípios dele. E ele tem que estar disposto, tem que ter muita clareza na mente para saber o seguinte: às vezes, se essa pessoa tiver escrúpulos e se tiver coerência na vida cristã, o seu principal adversário não vai ser o do outro partido. Vai ser quem é, muitas vezes, do seu próprio partido. Por exemplo, faz de conta que eu sou um deputado. Um exemplo. Eu sou do partido A ou B. Este partido é adversário do partido D ou F. E aí surge a oportunidade de eu participar de um esquema de corrupção. E eu digo, não, eu não vou fazer isso, eu não vou participar. Eu vou ser atacado, não é do partido F, é por aquele que é do partido A, do qual eu faço parte. Eles vão me abafar, eles vão arrumar um jeito de me botar para fora. Se eu entrar no jogo, eu tenho que estar disposto a isso. Eu tenho que estar disposto a isso. A ter coragem de manter a coerência. Se outros não têm princípios, e se eu tenho os meus, eu tenho que saber que eu preciso, que para manter esses princípios com coerência, eu corro riscos. Risco de ser abafado, de ser deixado de lado, eles podem me julgar para escanteio, enfim, podem me ameaçar de um jeito ou de outro. Tudo isso pode acontecer. Muita coisa pode acontecer. Tá? Porque não importa se eu estou na política ou não, eu sou chamado para ser sal e luz. Sal e luz. Então, é o que eu poderia dizer para responder a sua pergunta. Como disse Bonhoeffer, né?
nessa passagem do Sal, ele fala que você não pode negar o chamado. Não haverá outra oportunidade. Professor, muito obrigado. Ô, Jânison, eu lamento que ele tenha tido alguns problemas de conexão aí. Tem. E o som, aquela hora, eu não entendi porque o som estava dando aquele ruído. Não entendi de jeito nenhum. Não entendi. Mas, eu gravei tudo, vou editar, colocar no YouTube, no Facebook, e eu mando pro WhatsApp também. Tenha bondade, por favor. Tá? Eu mando já tirei foto também. Por favor, faça isso. Professor, muito obrigado. Nesse encerramento, Jânison, nesse encerramento... Não, perdão. Eu quero dar um abraço. Eu queria que o senhor indicasse livros sobre missões para nós aqui na Espanha. Porque a Espanha não está num contexto onde mais cidades não tem uma igreja católica. Aqui também é um grande desafio. Então, imagina que a Espanha uma geladeira. Catalunha é um congelador. Então você já imagina a nossa missão, né? Mas o Senhor nos enviou, nós temos convicção, e nós queremos que Deus vai nos abençoar e a graça dele. Aliás, nem oração que nós queremos na graça do povo, né? Como a igreja de Atos. E o Senhor veio pregar aqui. Deus permitir, amém. Ojalá. Que o Senhor nos indique livro. Pode mandar nos depois que você agora. Um livro aqui, vou falar um livro apenas, que eu acho que tem muito a ver com o contexto de Europa, que é Evangelização na Igreja Primitiva. Evangelização na Igreja Primitiva, do Michael Green. Ok. Michael Green. Eu não sei se ele está em espanhol. Procurei, não sei. Enfim, porque ele fala de como que os primeiros cristãos evangelizaram. Eu acho que aquele contexto de 2000 anos atrás, por incrível que pareça, tem muito a ver com o que a gente vive hoje no mundo, com o que me parece que é a situação da Europa. Eu não estou aí, né? Mas me parece que é o que... me parece que há muita semelhança, muito ponto de contato entre o contexto social, simbólico, cultural de 2000 anos atrás com o da Europa de hoje. Verdade. Então, eu indico apenas esse livro aqui. Ô, Jânison, faça isso. Depois você manda para mim fazer um favor. Manda tudo. Você conseguiu. Lamento que ele tenha tido problema do som, aquele ruído que eu não entendi de jeito nenhum. Sim. A minha conexão caiu, mas não está nas nossas mãos, né? Meu abraço para o professor Daniel Rocha, que entrou agora há pouco aqui, que eu vi o nome dele. Professor Daniel é meu colega no Departamento de Ciências da Religião da PUC Minas, em Belo Horizonte. Um abraço, professor Daniel. Obrigado por ter estado aqui. E mais uma vez, um abraço para a Marluza, muito tempo que eu não a via. E, enfim, minha gratidão a todos aqueles que nos acompanharam aqui, apesar dos probleminhas tecnológicos, tecnotrônicos. Mas que bom que a gente pode estar aqui. Que bom. Obrigado, Jânison. Até a próxima, viu? Até a próxima. Com a graça de Deus. Valeu.